Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 712 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos terminar o capítulo 2 de Tiago, continuando esse assunto tão importante que é a fé. A fé sem ações ela é morta. E nós vamos do versículo 21 ao 26, terminando o capítulo 2 aqui de Tiago. E exemplificando aquilo que ele já falou antes, né? Ele falou aqui, no versículo 20: seu tolo, eu vou provar a você que a fé sem ações não vale nada. Isso a gente viu no áudio passado. E agora ele vai provar com exemplos, 2 exemplos. Ele vai falar de Abraão e vai falar também de Raabe. Olha só, versículo 21. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Olha só, Abraão foi aceito por Deus quando, diante de uma provação, Deus pediu o filho dele, filho Isaque, o filho da promessa, pediu para Abraão, e Abraão ofereceu o filho Isaque, o filho da promessa, aquele que através de Isaque ele iria ser pai de multidões, como as estrelas do céu, os grãos de areia do mar. E ele ofereceu. No mesmo momento em que Deus pediu, no dia seguinte ele já saiu para cumprir aquilo que Deus tinha pedido. Ele foi obediente. E no versículo 22 diz assim: veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. A fé em Deus e as ações. Ele teve fé em Deus, ele acreditou em Deus e ele agiu em direção àquilo que Deus estava falando para ele. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. E é dessa forma que Deus ensina para a gente. A nossa fé só vai ser completa com a ação. Não adianta nada a gente acreditar em Deus e ficar parado. Acreditar em Deus e não obedecê-lo. E não fazer aquilo que Ele está falando para a gente fazer. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e foi por isso que Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Uau! Amigo de Deus. Ele é considerado, inclusive, o pai da fé. Abraão é o 4º herói da fé, listado lá em Hebreus 11. Primeiro Abel, lembram? Abel, Enoque, Noé e depois Abraão. Abraão é o 4º herói da fé e ele é considerado o pai da fé. Exatamente por essa atitude dele de obedecer a Deus e sacrificar o seu próprio filho, porque ele sacrificou. Por mais que na hora que ele estava com o cutelo, com a faca para matar, apareceu um anjo e falou não, 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 mas ele, na mente dele, ele já tinha obedecido, ele já tinha feito. Lá em Hebreus disse que ele tinha tanta fé que ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o próprio filho. Então ele iria fazer realmente. Mas o anjo de Deus falou, não precisa, porque agora nós sabemos que você realmente acredita em Deus. Confia 100%, olha só, confiar 100% em Deus, a ponto de poder obedecer a Deus e saber que ele era capaz de ressuscitar o próprio filho, o filho da promessa, amém? Então, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E ele foi chamado amigo de Deus. Versículo 24. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Ou seja, tem que ter a fé? Tem. Mas também tem que ter as ações, as obras. Tá? A fé é importante, mas a prova de que nós temos fé são as ações, como Noé. Noé recebeu o direcionamento de Deus para fazer uma arca gigantesca e ele foi lá e fez. Independente da zoeira, né, das zoações, das pessoas falarem que ele estava maluco, mas ele foi lá e fez também. E aí,
ele fala de um outro exemplo. Eu acho interessante que o outro exemplo que ele dá, olha só, ele traz Abraão, o pai da fé, um judeu que recebeu a promessa, uau, 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 mas ele traz o exemplo de uma prostituta que não era nem israelita, não era nem do povo de Deus escolhido. Olha só, foi o que aconteceu também com a prostituta Raabe. A prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou porque ela fez. Porque, na verdade, foi Deus que falou para ela fazer isso. E ela, mesmo não conhecendo esse Deus, ela confiou, aceitou, entendeu que esse era o Deus real, fez, ameaçou a sua vida, a vida da família dela toda, né, por fazer algo, né, que era contra, né, o que os inimigos, né, se alguém soubesse do que ela estava fazendo, ela estava morta, ela e a família dela toda. Mas ela não, ela hospedou os israelitas sabendo que eles estavam com uma missão de Deus. E Deus aceitou isso que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, a fé sem ações está morta. Então nós temos que seguir o exemplo de Abraão, de Raabe. E o legal de Raabe estar aqui é que Raabe, poxa, uma pessoa desprezível, né? Então todos nós, mesmo sendo pessoas que não somos relevantes, né? Porque quando fala de Abraão, poxa, um herói da fé e tal, Raabe também é a heroína da fé. Mas ela era prostituta, ela estava à margem da sociedade. Então você que está escutando, mesmo que você se sinta à margem da sociedade, se sinta pequeno, haja com fé, você também pode, da mesma forma que Abraão, eu e você, mesmo pequenos, nos considerando pequenos, nós podemos agir com fé e agradar a Deus e também sermos chamados de amigos de Deus, assim como Abraão, amém? E vamos completar a nossa fé com obras, fazendo aquilo que Deus fala para a gente fazer. E lógico, para a gente fazer é importante a gente estar sintonizado, aberto, tá? Não contaminado por tanta besteira, por tanta coisa errada que vem nos afligindo, para que nós possamos ter esse discernimento. É Deus que está falando, então eu vou fazer pela fé. Amém? Então é isso. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um aprendizado, por nos incentivar a ter uma fé completa, por nos incentivar a termos ações, obras que vão completar essa fé e que nós possamos ter essa coragem, essa disposição, esse discernimento, essa força para obedecer a Ti nos mínimos detalhes e agradar ao Senhor, que sabe o que é melhor para nós, mesmo sem entender. Nós te agradecemos, te louvamos e sabemos que o Senhor deu o seu Filho unigênito para nós, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquilo que o Senhor pediu para Abraão não foi uma coisa à toa, o Senhor mesmo fez isso, dando o seu Filho unigênito, Jesus, e nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, um beijo no coração. E até o próximo dia do projeto.